Boa Muito tarde. obrigado por estar concedendo essa entrevista para a gente. Um prazer para o Jornal Estado. Prazer E eu nosso. gostaria de entender o que é o direito internacional. Uhum. O direito internacional ele é dividido em público e privado. O Certo. direito internacional público ele trata das relações entre estados soberanos, certo? Em síntese, né? E o direito internacional privado ele trata das relações das pessoas físicas ou jurídicas, certo? De nacionalidades diferentes. Certo. Então ele vem a regulamentar essas relações. E nós aqui no escritório tratamos mais com o direito internacional privado. Tá certo, eu entendi. Então, dentro dessas relações, existem alguns princípios básicos. Eu sei que não existe uma constituição, né? Porque, enfim, são vários países, é um direito internacional. Mas existem alguns princípios, uma moral que rege o direito Existe internacional? uma das fontes, são as convenções, os tratados internacionais. Né? Certo. Essas são as principais fontes do direito internacional. Né? Além disso, cada país tem as suas leis internas, tem a Constituição e tem as suas leis internas que regulamentam essa matéria. Né? Certo? Mas também os costumes são fontes também, né, do direito internacional. Mas os tratados e as convenções são as principais. Qual a importância da gente ter essa ferramenta, direito internacional? A importância é exatamente a segurança jurídica, né, em primeiro lugar. Porque certo. Quando você está tratando com uma pessoa de outra nacionalidade, né, de outro país, você precisa ter uma segurança jurídica. Então, essa é a finalidade princípio, né, do direito como um todo. O carro-chefe aqui do escritório é investimento estrangeiro. Mas nós também tratamos de relações pessoais, né? Um divórcio, né? Uma ação de guarda, uma ação de alimentos, uma homologação de uma sentença estrangeira, né? A elaboração de um contrato. Então, tudo isso faz parte da vida, né? Cotidiana, certo? Sim, sim. Não só do investidor, mas de qualquer pessoa, certo? Hoje, com a globalização, né, a migração, o volume migratório aumentou muito grande, né? Aumentou muito. E, então, hoje é muito comum você ver famílias binacionais ou até multinacionais. E aí, nos eventuais conflitos dentro dessas famílias, né, ou entre famílias, esses conflitos vão ser dirimidos com base no direito internacional. Já está com 155, mais ou menos 155 dias de pandemia decretada. Sim. O que é que mudou no trabalho do senhor durante esse tempo, se é que houve alguma mudança, e como é que o senhor está lidando com isso? A primeira grande mudança foi a paralisação dos investimentos. Nós que trabalhamos com isso, né, então os investidores pararam em razão da pandemia, os investimentos estrangeiros param, e o Brasil é muito dependente de investimento estrangeiro. Você tem essa variação cambial que a gente está vendo, o euro a R$6 e tudo mais, né? Porque não está entrando capital estrangeiro. Então, a primeira mudança foi essa, foi uma paralisação de investimentos, né? E aí, agora, nós estamos vivendo um quadro meio ainda de incerteza, né? Porque não se sabe, ainda não tem uma vacina, o fluxo de pessoas ainda está restrito, né? A economia desses países realmente sofreu um impacto muito grande. E dentro de um cenário de insegurança desse, o investidor não ainda se sente seguro de investir. Então, estamos naquele momento agora de como é que vai ser, o que é que vai ser feito daqui para frente, né? E como é que os países vão se comportar. Né? E também até para ter uma noção do tamanho do prejuízo, que a gente ainda não tem, não deu para calcular isso, né? A gente sabe que foi um grande prejuízo, não só de vidas humanas, mas em todos os aspectos, e isso ainda não foi calculado, né? Algumas mudanças, né? Que principalmente essa questão de você aprender, utilizar das mídias, né? dos meios digitais para comunicar, porque, na verdade, ninguém parou totalmente de trabalhar. As pessoas continuaram trabalhando, mas de uma forma diferente. Né? No meu caso, a gente continuou trabalhando de casa, home office, e usando das tecnologias, né? Porque antes a gente via muito isso, de reuniões pessoais, né? Você ter que se deslocar,
para fazer aquela coisa pessoal, o velho tete a tete, né? Uhum. Mas agora nós vimos isso e já sentimos isso, grandes multinacionais tudo perceberam isso, que essas reuniões podem sim ser feitas. E juntando essas duas questões, da importância do direito internacional e dessa insegurança que a gente está sentindo, como é que o senhor, como é que o direito internacional, digamos assim, ele está agindo aqui a nível de Ceará, a nível de Brasil, para recuperar essa confiança que o Brasil acabou perdendo durante a pandemia? Já estão trabalhando nisso ou ainda... O momento agora, o que pode ser feito? É exatamente ajustar aqueles contratos que estão em vigor, né, que estavam já vigorando antes da pandemia, e que por conta da pandemia houve uma suspensão, vamos dizer, desses contratos. Né? Então agora o momento é de ajustar essas relações com bom senso, né, com prudência, com razoabilidade, para minimizar os prejuízos de parte a parte. Né? Eu sempre digo que o objetivo princípio do direito como um todo é a paz social. No caso, quando houve, com a pandemia, houve um rompimento dessa paz social. Então, o direito vem para restabelecer essa paz social. E a gente tem que usar muito, como eu falei, bom senso, né, prudência, razoabilidade, porque não é um clássico exemplo de força maior. Né? Então, o momento, eu no meu caso, como advogado, estou trabalhando para amoldar, ajustar essas diferenças. Você não pode generalizar o povo assim, tem umas linhas gerais, né? Sim. Mas é bem complicado, porque dentro de um país, assim como no Brasil a gente vê, você tem regiões, cada região tem a sua cultura, né? Então, exato. Então, é bem difícil você estabelecer uma regra geral. Né? O ser humano é bem particular, então não dá. E o ser humano ele tem essa tendência natural, né, de defender os seus interesses. E muitas vezes ele, ao defender os interesses dele, vai além dos interesses dele e atinge os interesses do outro. E aí é quando se instala um conflito. Né? Então, para você estabelecer uma regra geral é bem difícil. Tá certo. Parabenizar meus colegas advogados, né, pelo nosso dia, a nossa profissão, que é uma profissão tão sofrida, e mandar um grande abraço a todos. Continuemos na luta.